Olá, meu nome é Mauro Girlando, eu sou médico coordenador de práticas assistenciais do Hospital Santa Virgínia. Algumas condições requerem diagnóstico e tratamento imediato para evitar sequelas ou graves complicações. 3 dessas se destacam: o acidente vascular cerebral, que é também conhecido como derrame, o infarto agudo do miocárdio e a sepse ou sepsemia, que é a infecção generalizada. Nos próximos vídeos, nós vamos falar com um pouco mais de detalhes sobre cada uma dessas urgências médicas e como elas são atendidas no Hospital Santa Virgínia. É muito importante reconhecer precocemente seus sinais e sintomas, porque o tratamento, quando iniciado rapidamente, diminui importantemente a chance do paciente evoluir para óbito. A sepse é mais frequente que o acidente vascular cerebral, conhecido como derrame, e que as doenças do coração, como o infarto agudo do miocárdio. Apesar disso, muito pouco se fala sobre a septicemia ou sepse. A sepse ocorre quando uma infecção em qualquer parte do corpo induz disfunção de um ou de mais órgãos. A infecção ela pode causar febre, acelerar a frequência dos batimentos cardíacos ou fazer o paciente respirar mais rápido. Essa é a resposta normal esperada do organismo. A sepse é uma resposta exagerada e anormal que se caracteriza por alteração do estado mental, representada por sonolência excessiva ou pensamentos confusos, redução da pressão, falta de ar, insuficiência renal, entre outras disfunções orgânicas. Os estudos mostram que, assim como o acidente vascular cerebral e o infarto agudo do miocárdio, a sepse é uma urgência médica. Quando a infecção induz redução da pressão, nós chamamos de choque séptico. Se o paciente é rapidamente atendido e a pressão normalizada dentro do prazo de 1 hora, mesmo assim, a chance de morrer de um paciente com sepse e hipotensão ou redução da pressão é 2 vezes maior do que de um paciente que tem sepse sem choque. Contudo, se a pressão só é normalizada após 6 horas, a chance do paciente morrer já aumenta 10 vezes, e se a normalização da pressão demora 10 horas, essa chance sobe para 100 vezes. O HSV possui um robusto protocolo de sepse, alinhado com consensos internacionais e médicos preparados para aplicá-lo na prática. O protocolo estabelece, entre outras coisas, qual o volume de soro que deve ser infundido, sua velocidade de infusão, quando se utilizar drogas vasopressoras indicadas para normalizar a pressão, quais os exames recomendados, em quanto tempo estes exames devem estar disponíveis para o médico, qual o antibiótico indicado para cada tipo de infecção. O protocolo é totalmente gerenciado com o intuito de melhorar nossos fluxos assistenciais e melhorar cada vez mais o desfecho de nossos pacientes. Também é fundamental administrar o antibiótico adequado o mais rapidamente possível. Como todos sabem, existem diferentes tipos de bactérias e vários antibióticos disponíveis na praça. A bactéria não será eliminada quando o antibiótico inadequado for administrado. Além disso, é importante que essa administração de antibiótico seja feita de modo precoce. A cada retardo de 1 hora na administração do antibiótico, a chance de sobrevida do paciente se reduz em 7%. Em caso de febre, ou em pacientes idosos ou imunossuprimidos que podem ter infecção sem febre, mas que apresentem alteração do estado mental, redução da pressão, aceleração da respiração ou redução da diurese, procure imediatamente um pronto-socorro. Dados da Associação Nacional de Registradores de Pessoas Naturais mostram que esta foi a principal causa de morte de brasileiros nos 10 primeiros meses de 2022. Como o nome indica, o acidente vascular cerebral ou AVC, como vamos chamá-lo daqui para frente, se refere a alterações dos vasos que irrigam o cérebro. De modo prático e resumido, essas alterações podem ser de 2 tipos: obstrução do vaso, que é chamada de AVC isquêmico,
e ruptura do vaso, que é o AVC hemorrágico. O AVC isquêmico é o mais comum e representa 80% dos casos. Ele decorre da deposição de uma placa de gordura na parede de uma artéria cerebral que cresce até ocluir totalmente este vaso, ou pode decorrer também da fragmentação ou desta placa ou de um coágulo que se forma no interior do coração. Então, os fatores de risco para o AVC isquêmico são as doenças que causam esta placa, como a hipertensão, o diabetes e o colesterol elevado, ou as doenças que propiciam a formação de coágulos no interior do coração, cuja principal delas é uma arritmia chamada de fibrilação atrial, na qual o coração bate de modo descompassado. O AVC hemorrágico costuma ser mais grave que o isquêmico. Como a caixa óssea craniana já é completamente preenchida pelo cérebro, o extravasamento de sangue neste tecido eleva a pressão intracraniana, o que causa dor de cabeça e alteração do nível de consciência. O principal fator de risco para um AVC hemorrágico é a pressão alta não controlada. Estima-se que o controle dos fatores de risco citados anteriormente, diabetes, a hipertensão, a dislipidemia, associado a atividades físicas regulares e a evitar o tabagismo, possam prevenir até 90% dos AVCs. Rápido reconhecimento do AVC é fundamental para reduzir as complicações. Os sintomas mais comuns são o rápido desenvolvimento de perda de movimentos ou de sensibilidade, sobretudo quando acontecem em um dos lados do corpo, dificuldade de falar ou de se compreender o que se fala, perda visual, principalmente quando acontece em um olho só, desequilíbrio ou tontura e dor de cabeça forte, cuja intensidade máxima acontece pouco tempo depois do seu início e, sobretudo, quando associada à sonolência. O tratamento precoce ele pode reduzir o grau das sequelas e pode até prevenir o desenvolvimento de sequelas e a morte. O Hospital Santa Virgínia é um dos poucos do Brasil que possui um protocolo de tratamento do AVC isquêmico que contempla não só a dissolução por medicamentos do trombo, mas também uma equipe de neurointervenção disponível para a realização de procedimentos endovasculares por catéter para a remoção de trombos que estão ocluindo um vaso de grosso calibre. São esses trombos em vaso de grosso calibre os principais causadores de sequelas. Quando, ainda no pronto-socorro, se detecta que trata-se de um AVC hemorrágico, a equipe de neurocirurgia é rapidamente acionada. Isso garante o tratamento adequado de todos os tipos de AVC. Previna-se contra o AVC controlando seus fatores de risco, principalmente com supervisão de um médico, e caso desenvolva sintomas sugestivos da doença, procure imediatamente um hospital com infraestrutura tecnológica para o tratamento adequado dessa grave patologia. A dor no peito pode ter mais de 50 causas. Estas variam desde lesões no músculo e nos ossos da caixa torácica até doenças de órgãos internos graves e potencialmente fatais. Nesse último grupo, nós temos 4 patologias que merecem destaque. O pneumotórax hipertensivo, que é o acúmulo de ar entre as duas membranas que revestem os pulmões, que são chamadas de pleuras. A dissecção aórtica, que é quando ocorre o acúmulo de sangue na parede dessa artéria de grosso calibre que sai do coração. A embolia pulmonar, que decorre da obstrução dos vasos do pulmão por um coágulo de sangue, e o infarto agudo do miocárdio. Devido à sua maior incidência, merece um destaque
o infarto agudo do miocárdio. Ele decorre da obstrução de uma das artérias coronárias, que são os vasos que levam sangue até o músculo do coração, que é chamado de miocárdio. Quando esse vaso é obstruído, esse músculo morre ou infarta, daí o nome infarto agudo do miocárdio. A doença coronariana, ela decorre do acúmulo de colesterol na parede dessa artéria. Essa placa de colesterol eventualmente se rompe e entra em contato com as células do sangue. Assim, da mesma forma que ocorre quando nós temos um corte no braço, as plaquetas vão se agrupar para impedir que o sangue seja perdido. Na coronária também, o agrupamento de plaquetas vai levar à formação de um coágulo ou de um trombo, que pode obstruir parcial ou totalmente o vaso. A falta de sangue vai diminuir o suprimento de oxigênio e de nutrientes para o miocárdio, levando à sua morte ou ao seu infarto. No mundo inteiro, as doenças da artéria coronariana são responsáveis por mais de 1/3 das mortes de pessoas com mais de 35 anos. A chance dessa doença aumenta com a idade, de modo que sua incidência é cerca de 20% nos homens em torno de 70 anos e de até 30% nos homens aos 80 anos. Existem vários fatores que aumentam o risco de desenvolver doença da artéria coronariana. Alguns nós não temos como alterar, por exemplo, a idade, que eu acabei de citar, ou a história de um parente próximo que tenha doença da artéria coronariana. Isso indica que você pode ter herdado também uma carga genética que te põe em risco de ter essa doença. Outros fatores podem ser amenizados com o tratamento, como a hipertensão e o diabetes, e outros podem ser totalmente eliminados, como o fumo, a falta de ingestão de frutas e verduras diariamente e a falta de atividade física regular. Nas outras doenças graves que eu citei inicialmente e que também causam dor no peito, precocidade no tratamento é fundamental para a boa evolução da doença. Quanto maior o tempo que a artéria coronária permanece obstruída, maior a quantidade de miocárdio que infarta, maior a chance do paciente desenvolver sequelas cardíacas, por exemplo, a insuficiência cardíaca, e maior a sua probabilidade de morte. Assim, quando o paciente chega com dor torácica no pronto-socorro, é fundamental que seja feito um diagnóstico diferencial para que o infarto seja diagnosticado precocemente e seu tratamento rapidamente instituído. Dependendo do tipo, o infarto pode ser tratado com medicamentos que impedem o crescimento do trombo ou, quando ocorre a obstrução total, com dissolução química do trombo ou com sua ressecção mecânica através de um catéter que é introduzido pela artéria do braço ou da perna. O Hospital Santa Virgínia possui um protocolo de investigação de dor torácica em consonância com as grandes sociedades médicas internacionais. Assim que chega ao pronto-socorro, ainda no totem de triagem, se o paciente possui dor torácica, ele é priorizado para atendimento e um eletrocardiograma é realizado em menos de 10 minutos. O médico emergencista é acionado e, caso o eletrocardiograma seja sugestivo de infarto com obstrução total da coronária, a equipe de hemodinâmica é acionada e em menos de 1 hora o trombo já é removido e o fluxo de sangue na artéria coronária restabelecido. Se o eletro não confirma infarto, o paciente é submetido a uma bateria de exames e só liberado quando se tem certeza que não tenha nenhuma doença grave. Dor no peito pode significar doença grave e potencialmente fatal. Nesses casos, procure imediatamente um pronto-socorro.